Uma curiosidade, você participou ontem do Circuito de Diálogo Paulo Freire, promovido pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte? Se sim ou não, farei agora para você, com muito prazer, uma síntese bem bacana da minha contribuição na tarde de ontem. Ao final da minha fala, apresentei 7 proposições preciosas para a construção do perfil do professor pós-pandemia. Por isso, não fuja desse vídeo, por favor, sem antes curiar esses 7 pontos. Assim como eu penso que você, querido professor, sente a necessidade de ajuda, de luzes, de propostas concretas para embarcar no navio da educação que introduzirá uma inédita travessia pedagógica e cultural no pós-pandemia. Espero que esta síntese possa contribuir, de alguma forma, para a sua vida acadêmica. Desde já agradeço a sua presença aqui no Gotas de Autonomia Online. Se este canal agrega algum valor para a sua vida, convido a se inscrever e a compartilhar com os seus colegas. Atenção, na descrição deste vídeo você pode acessar na íntegra todo o conteúdo da minha fala e também aqui na descrição do vídeo você acessa o link dos slides da minha apresentação. E agora vamos para a síntese. A temática proposta foi essa daí, ensino, aprendizagem e avaliação para a autonomia, dialogia e criticidade. Vejam 3 palavras que estão na alma de Paulo Freire. A partir dessa temática, a gente construiu a agenda da tarde, uma bela tarde, com esses 6 pontos aí. A relevância da pedagogia da autonomia de Freire para a educação e a avaliação na cultura digital, contexto atual da educação, fizemos aí uma bela reflexão. A escola da era digital pré e pós-pandemia, fizemos lá um quadro comparativo e também refletimos juntos. A pedagogia avaliativa à luz do método ver, julgar e agir, penso que seja novidade para muitos de vocês. 5 instrumentos que podem ser usados na avaliação pedagógica online estão disponíveis nos slides que estão aqui na descrição desse vídeo. Além de ter acesso aos instrumentos, também estão disponíveis os tutoriais para aprender já a colocar em prática. E, por último, o 6º ponto, fizemos uma síntese crítica propositiva em 7 pontos. Vale a pena dar uma conferida. Vamos só dar um passo aqui nos principais slides. A gente começou, lógico, pela contribuição de Paulo Freire. Fizemos uma reflexão a partir do seu pensamento a respeito da escola e da avaliação dos 2 tipos de avaliação, a avaliação classificatória e a avaliação transformadora, a avaliação reprodutiva e a avaliação emancipadora, libertadora da sociedade. Claro que você, como eu, sabemos que a escola, ela classificava. Até século passado, o início do século passado, a escola era pensada para as maçãs sadias, como diziam, né? Todo povão, aliás, a escola que nasceu há 2000 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, ela foi pensada para instruir a aristocracia, os filhos da elite, né, dos reis, dos sacerdotes, dos escribas, e essa cultura da escola como classificar as maçãs boas, sadias, das maçãs podres. Quais eram as maçãs que ficavam fora? Eram os negros, as mulheres, as pessoas, os estrangeiros. Então, essa cultura excludente, essa avaliação classificatória do ser humano, ela acompanhou praticamente toda a história da humanidade, né? Claro que no século XV, com a invenção da imprensa de Gutenberg, quem assistiu ao filme O Nome da Rosa, sem dúvida ali a gente percebe a transformação acontecendo, o impacto que tem uma nova mídia chamada imprensa,
As pessoas agora começam a ter acesso ao conhecimento. Claro que não foi suficiente. Depois, na Prússia, no século XVII, um governo maluco lá disse que a educação é para todos. Mas no Brasil, de fato, no Brasil, né, a escola deixa de ser algo para classificar e ser uma realidade para todos com a Constituição de 1988. Mesmo assim, como a gente observa, é claro que fizemos toda uma reflexão, né, desse tipo de educação e desse tipo de avaliação que refletia um contexto econômico, político, um tipo de sociedade que nós sabemos muito bem hoje. Por isso que a escola e a avaliação que essa escola faz, ela nunca pode estar aqui nesse lado esquerdo, ela tem que estar sempre nesse lado direito, nesse lado verde aqui, porque nós não temos e não vivemos uma sociedade bela, uma sociedade inclusiva, libertadora. Portanto, nenhuma avaliação ela pode ser reprodutora dessa sociedade. Nenhuma avaliação pode ser classificatória, porque se assim for, nós estamos colaborando com uma sociedade que é excludente, que está aí de desemprego, de desigualdade, de morte, e eu creio que o papel da escola nunca deveria ser esse. Pelo menos foi o que Paulo Freire trabalhou. Mas vamos para frente. É claro que toda essa questão de desigualdade ainda permanece, né, de exclusão, de evasão escolar, permanece ainda muito latente no nosso contexto de Brasil. Vejam, curiem depois esses slides e vão às fontes, porque cada QR Code aqui, você acessa diretamente aos links, aos artigos que refletem essa realidade. Veja aqui, isso aqui é vergonhoso, gente, mas muito vergonhoso. No início da largada, sinal verde, beleza, mas no final da largada, olha a realidade aqui. E o que isso reflete? Reflete esse contexto aí. A maior vergonha nossa no Brasil é essa daí, a desigualdade social. E o que ela tem a ver com a educação? O que ela tem a ver com a evasão escolar? O que ela tem a ver quando o gestor político não coloca a educação como prioridade na sua agenda? Portanto, veja por que abraçar a causa da educação é abraçar a justiça social, é pensar numa sociedade mais igual. Por isso, o que a gente puder fazer para incluir a garotada na educação, e na educação que emancipa, que liberta, que dá asas para um ser humano melhor, ainda é pouco. Ou seja, não, sobretudo agora no pós-pandemia, né? Porque há o risco não, pesquisas revelam que a evasão aumenta mais ainda agora no pós-pandemia. Depois entramos no terceiro ponto aí, fizemos uma bela reflexão sobre a escola pré e pós-pandemia, fizemos aí observamos em que fases as nossas escolas estão, observamos aqui 3 fases da revolução digital. As nossas escolas estão na primeira fase, muitas delas nem sequer entraram na primeira fase ainda, e aí, nessa pandemia, eu fiz questão de entrar agora nas criptomoedas, né, comprar Bitcoin, porque, no fundo, eu queria conhecer esse mundo aqui. Sabia que 35% dos jovens entre 13 e 25 anos já estão comprando criptomoedas? Uma pesquisa que saiu recente, inclusive, eu disponibilizei aqui o acesso. Depois estudamos aqui, fiz referência a Luciano Floridi, porque para sempre a educação será híbrida on-life. Esse on-life, quem quiser conhecer melhor, sugiro acompanhar esse meu canal aqui, porque eu vou estar sempre conversando sobre autonomia on-life. On-life, híbrido, digital, representam um pouco essa nova cultura digital. Então, nós fizemos aqui uma reflexão interessante. Nós não estamos mais no centro do mundo, não estamos no centro da natureza e não estamos no centro do universo mental. Da mesma forma, agora, com o digital, nós, professores, não somos mais o sacerdote do saber, do conhecimento. Hackearam o nosso livro. O nosso livro agora está no bolso do estudante, está na mão do estudante. Olha aqui, né? E depois pegamos
Esse cara aqui também faz uma reflexão interessante, ou seja, não basta informatizar as nossas escolas, nós precisamos transformar primeiramente as nossas mentes, as nossas práticas pedagógicas. Pouco sentido faz digitalizar a escola sem fazer a transformação cultural da escola, sem adaptar as práticas pedagógicas às novas ecologias midiáticas dos estudantes. Depois passeamos lá por Scolari, que vem escrevendo muito sobre esse campo, né? O Carlos Scolari. Sugiro curiar esse slide. As estruturas básicas de nossa sociedade estão obsoletas, confiram. A atual pandemia apenas reafirma que o mundo desenhado para a sociedade industrial não nos ajuda a enfrentar os desafios do presente. Por isso, é preciso repensar a escola, os partidos políticos, os sindicatos, a cidade e os hospitais. E, além da mudança tecnológica, é preciso modificar relações e processos. Modificar relações e processos, mais importante do que modificar estruturas tecnológicas. Gente, é uma coisa fenomenal essa mudança. Depois, Castel, que foi o autor que eu trabalhei na minha tese de doutorado, veja aí, não faz mais sentido, há um binômio, há uma dissonância cognitiva e pedagógica entre o design de ensino escolar e o mundo da aprendizagem dos estudantes. A escola elabora tudo perfeito, um currículo, mas vêm os estudantes vivendo em uma nova cultura, em um novo mundo, diferente desse mundo desenhado para a indústria, né, para a era industrial. Esse mundo aqui não tem nada a ver, essa interface escolar não tem nada a ver com esse mundo cultural, esse cérebro da nossa garotada. Por isso, é uma interface obsoleta. As metáforas sempre nos ajudam, nós refletimos sobre essa metáfora, né? Não é mais educação sólida, muito menos líquida, e agora a proposta é que entramos na gasosa. Quer conhecer melhor? Veja o livro Cultura Snack, o último livro de Carlos Scolari. Por que não é mais líquida? Porque a líquida de Bauman não representa mais a sociedade ou a educação gasosa dos nossos tempos. Só vou deixar aqui com um gostinho de quero mais para dar uma curiada lá no próprio vídeo, né, da nossa fala de ontem. Essa metáfora também aqui é importante. Veja, a escola estava muito bem desenhada antes, a rede agora chega, a internet chega e derruba esses muros das escolas. As escolas agora não têm mais parede, não tem mais muro. Por quê? Porque a escola é a rede. A escola é a rede. Onde há rede, onde há um celular assim, ó, a escola, há conhecimento, o acesso ao conhecimento. É claro que aqui é discutível, né? É discutível, como diz a Maria Inês, é ficção literária dizer que estudante tem autonomia para estudar. É preciso desenvolver a autonomia dos estudantes para que realmente transforme a informação que está aqui em conhecimento e por aí vai. Há toda uma reflexão feita aí. Essa metáfora da ilha também nos ajuda a entender esse novo mundo. Ou seja, fizemos um passeio bem interessante, concluímos o terceiro ponto com esse quadro aqui comparativo. Recomendo dar uma lida nele, uma refletida para perceber você, caríssimo professor, em qual desses quadros aqui você se enquadra, se assemelha. O fato é que nós temos que fazer essa mudança. E quem não fizer essa mudança vai sofrer mais ainda, porque a raça que sofre é a raça de professor, não é verdade? Nós sofremos muito, é prazeroso, é gostoso, né, quando a gente abraça uma causa, mas a gente não pode esconder os desafios que a gente encontra no dia a dia. Então, dá uma conferida aqui. Fizemos tudo isso para chegar aqui na proposta, né, da avaliação à luz do método ver, julgar e agir. Esse método ver, julgar e agir é o método mais encantador, porque a gente parte da realidade do estudante,
isso aqui Paulo Freire sempre dizia, partir sempre do contexto do estudante, da vida do estudante, do emocionar do estudante. Sem emocionar o estudante, não tem como ele aprender. A aprendizagem, não existe aprendizagem sem emoção, sem afeto, sem sentimento. Então, parte da realidade, depois analisa, avalia, busca soluções aos problemas dessa realidade para chegar ao agir. De onde a gente se inspirou para extrair esse tipo de avaliação ou de metodologia ou de pedagogia? Desse cara aqui, desse Jesus de Nazaré aqui. Ele sempre partia da vida, né? O semeador saiu para semear, ele andava com as pessoas, e a partir dali, do chão da vida, né? Do chão da escola, como é no nosso caso, dali, aí sim ele fazia esse processo aqui de, né, tanto de pedagogia, de ensino, como de avaliação. Depois fizemos uma reflexão a partir de Lucchesi, né, o conceito de avaliar, usando o triângulo do método ver, julgar e agir. Depois fomos para os conceitos, o como e o porquê avaliamos, e aí focamos na BNCC como a nossa bíblia aí, da educação básica. Por que avaliamos? Porque temos metas e objetivos a alcançar e, por meio da avaliação, sabemos se elas foram alcançadas. Portanto, a avaliação não tem nada a ver com classificar. A avaliação tem aqui o sentido de acompanhar progressivamente, processualmente, o desenvolvimento das habilidades, das competências dos nossos estudantes, perceber quando um está precisando de mais companhia, o outro menos, e ali a gente vai construindo juntos, na medida em que vamos fazendo essa avaliação formativa, diagnóstica, ao longo aqui do caminho. Tá vendo? Olha o caminho, olha o que é metodologia, é isso aqui, é o caminho, tá certo? Depois fizemos umas provocações, que vejam, são provocações fortes, provocações adultas. A gente precisa estar muito despojado espiritualmente para poder entender onde estamos enquanto professor. Depois, para concluir aqui a reflexão feita pela avaliação, fiz uma comparação entre a pedagogia que nós, professores, aplicamos para ensinar os estudantes e a mesma pedagogia é feita para avaliar os estudantes, a avaliação processual. Conseguiu observar e identificar os problemas na avaliação. No julgar, conseguiu refletir, analisar as realidades? Agir, conseguiu mostrar que compreendeu, que desenvolveu novas competências? Então, veja que a metodologia, veja que a pedagogia, o ensinar e o avaliar são indissociáveis. Portfólio, rubrica, questionário gamificado, autoavaliação e avaliação por pares. Fizemos uma reflexão de cada uma delas, apresentamos aqui ferramentas gratuitas na internet que podemos aplicar em nossas aulas. E, por último, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Esse ciclo interativo de ensino-aprendizagem na rede, eu trabalhei ele na minha tese de doutorado, é claro que foi uma das categorias, né, de análise, autonomia no acesso, na gestão e na publicação, essa aqui é a autonomia na gestão de conteúdo. Portanto, esse ciclo aqui ajuda muito ao professor para poder desenvolver o seu objetivo, né, desenvolver o seu caminho de ensino em sala de aula. E concluímos com as reflexões que o nosso Edgar Morin fez no seu último livro, agora ele que completou 100 anos. Edgar Morin, todo mundo sabe, é uma referência para entender a sociedade complexa, a sociedade rede, a sociedade das últimas décadas, sobretudo agora com a chegada do digital, com a massificação do digital. O que faço com as novas ferramentas digitais de ensino e de avaliação que não conseguiria fazer com as ferramentas analógicas? Ou seja, não faz sentido a gente continuar usando as ferramentas digitais, usando a mesma lógica,
das ferramentas analógicas ou usando as mesmas pedagogias da era industrial. Por isso, é hora de mudarmos de via, é hora de mudarmos de via pedagógica, né, parafraseando aqui o nosso querido Edgar Morin, ou se a gente quiser ir para a Bíblia, não usar remendo novo em roupa velha. Legal? Gente, concluindo aqui com a síntese em 7 pontos. Isso aqui é muito importante, porque eu elaboro com muita paixão, né, com muito prazer, porque essas reflexões, essa síntese é feita, é fruto do que eu venho rezando, estudando, pesquisando, e acredito que, se para mim faz sentido e que, aplicando no meu fazer pedagógico, vocês sabem que eu sou professor também, vejo que faz uma mudança, creio que, se você aplica no seu fazer pedagógico, na sua sala de aula com os seus estudantes, seja online ou presencial, ou na modalidade híbrida, certamente fará uma diferença ou contribuirá para o progresso, né, da sua profissão, da sua missão. Vamos lá para a síntese propositiva. O primeiro aqui é: o professor da educação híbrida pós-pandemia é consciente de que estamos protagonizando o início da maior revolução da história da educação brasileira. É preciso ter essa clareza aqui, tá certo? Porque, como nós estudamos ontem, né, a partir dos autores, quase tudo já é híbrido, já é online. A nossa vida, praticamente 24 horas, é dentro dessa realidade. O segundo ponto: o professor da educação híbrida pós-pandemia alfabetiza digitalmente o estudante, apresentando os milhares de cursos online, recursos educacionais abertos, as múltiplas plataformas digitais, tutoriais de vídeo, podcast. Ou seja, tudo já está na rede. Por isso, a principal missão da escola, do professor, é robustecer a autonomia digital dos nossos estudantes, apresentando para eles esse mundo que está aí. E nós, o que fazemos? Mediamos esse processo. Terceiro ponto: o professor da educação híbrida pós-pandemia elabora um currículo e uma avaliação flexíveis e transdisciplinares, visando avaliar e capacitar o estudante para as habilidades e competências do século XXI. A BNCC já traz isso muito bem, mas temos que ir além dela, temos que nos atualizar, temos que perceber quais são, de fato, as competências que o estudante precisa desenvolver para viver bem nessa nova cultura. Quarto ponto: o professor da educação híbrida pós-pandemia elabora pedagogias dialógicas, olha aí, Freire, criativas e transformadoras, com o objetivo de corresponder ao novo perfil do estudante da era da autonomia comunicativa digital, ubíqua, interativa, multimodal e colaborativa. Gente, aqui merece retiro. O padre, né, pensa sempre em rezar na coisa, rezar aquilo que vê. Quinto ponto: o professor da educação híbrida pós-pandemia tem a inteligência artificial como sua grande aliada para personalizar a aprendizagem do estudante, garantindo que cada estudante aprenda do seu jeito, nas suas ecologias de redes online, tornando-se, na pedagogia freiriana, um fazedor do seu próprio caminho de aprendizagem. Olha aí, um sinal da segunda fase da internet, a segunda fase da escola dentro da revolução digital, quando ela tem a IA, a inteligência artificial, como uma grande aliada. Para quê? Para customizar, para personalizar, para acompanhar. Portanto, a tecnologia não é para se tornar mais distante do aluno, ao contrário, mais próximo do aluno. Eu sei quando ele precisa de mim, ele não precisa nem me comunicar, porque a IA, a inteligência, me comunica. Ela me diz: olha, aquele estudante precisa que você esteja mais próximo dele nesse ponto. A tecnologia nos humaniza.
também nos escraviza. Fica a critério de cada um. Nós, educadores, vamos trabalhar a tecnologia com esse objetivo de tornar o humano mais humano. Ponto final. Depois, sexto ponto. O professor da educação híbrida pós-pandemia educa o estudante para a cidadania digital, conscientizando para os riscos das bolhas algorítmicas e para a compreensão da lógica mercadológica e ideológica dos magnatas das Big Techs, que violam o direito da proteção dos dados, violam o princípio da isonomia e da neutralidade da rede. Nós, professores, precisamos ter clareza disso, porque, infelizmente, a garotada não tem, a maioria absoluta da nossa garotada não tem esse espírito crítico, não tem essa consciência, não percebe qual o jogo de interesse dos magnatas das Big Techs. E aí entram na onda, vão no ritmo dos algoritmos, são engolidos pelos algoritmos, infelizmente. E aqui o professor é esse catalisador, é esse que percebe que há um conflito de interesse por trás de plataformas digitais, inclusive as nossas plataformas educacionais. Tem todo um jogo aí por trás. E a gente tem que ter clareza disso para, primeiro, não cair na armadilha nós mesmos e depois evitar que os nossos meninos façam o mesmo ou caiam nas armadilhas. Por último, o professor da educação híbrida pós-pandemia participa de comunidades de professores online para aprender a aprender ao longo da sua vida, para compartilhar suas experiências, inquietudes, alegrias e frustrações e para fazer autoavaliação contínua de suas práticas pedagógicas. Nunca foi tão importante a colaboração, o estar junto, formar comunidade. Pois é, aquilo que nós, católicos, tanto acreditamos, a comunhão, estar junto, o afeto, formar rede de comunidades. Entre nós, professores, agora no auge da pandemia, foi quem nos salvou, foi quem me salvou, foi quem nos salvou. Nós criamos a RAI, a Rede de Aprendizes Inquietos, e a RAI é apenas uma gotinha, todos nós criamos grupos, comunidades. Para quê? Para compartilhar nossas alegrias, angústias, o que está dando certo, o que não está dando certo, os sofrimentos que todos nós, de uma forma ou de outra, encaramos nesse período de pandemia. E, por último, gente, apresentei as ferramentas digitais para auxiliar na educação e na avaliação online. Eu não vou clicar aqui, porque se eu clico aqui, eu vou abrir um outro slide com dezenas de slides, porque lá estão os tutoriais para a gente acessar as ferramentas para aplicar tanto nas avaliações ou nas aulas nossas nessa modalidade híbrida, porque o híbrido, a educação híbrida, é a educação do pós-pandemia. Gente, a paixão move o mundo. Confesso que eu gostava da educação, mas nesta pandemia passei a ter paixão pela educação. E essa paixão aumentou quando me tornei próximo das alegrias e angústias que nós, professores, vivemos no dia a dia. Por isso, é sempre um prazer partilhar com você aquilo que pesquiso, aprendo e vivo no chão da educação. E neste canal Gotas de Autonomia Online, o tema da educação será sempre a prioridade número 1. Para isso, conto com você, que vê na educação a resposta para uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, mais justa e fraterna. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e até a próxima.